Já estamos ao vivo. Tá querendo começar ainda, por isso que não tá copiando. Vai. Pode começar, então. Olá, eu sou o Germano Sena, eu sou cirurgião de coluna do Hospital da Baleia e do Hospital João 23 de Belo Horizonte. Eu queria agradecer ao Mais Baleia pela oportunidade de falar sobre ortopedia, sobre cirurgia da coluna, sobre problemas comuns do mundo ortopédico, poder elucidar algumas dúvidas, poder desfazer alguns mitos, enfim, é uma oportunidade boa para a gente poder conversar sobre ortopedia. Chegaram algumas perguntas no nosso Instagram, no Instagram do Mais Baleia, e na medida que a live for avançando, a gente vai discorrendo a respeito dessas perguntas. O Mais Baleia, como todos vocês sabem, uma oportunidade super interessante de promoção de saúde, né, promovida aqui pelo Hospital da Baleia. Eu faço parte, nós temos todas as subespecialidades da ortopedia no Mais Baleia, então tornou-se uma alternativa muito viável para as pessoas procurarem atendimento médico de qualidade vinculado ao Hospital da Baleia. Portanto, a primeira pergunta que a gente recebeu no nosso Instagram é uma pergunta que ela é um pouco ampla, que é quando eu devo procurar um ortopedista. Na verdade, o ortopedista é o médico que trata as patologias do sistema músculo-esquelético, né? Portanto, qualquer tipo de lesão nesse aparelho muscular, tendíneo, esquelético e até mesmo hoje em dia, no sentido de promoção, no sentido de prevenção de lesões com a medicina esportiva, a gente deve procurar o ortopedista nesse sentido. Não só, antigamente, muito vinculado às fraturas, por causa da traumatologia está associada à ortopedia, mas hoje em dia também muito com relação a essa prevenção de lesões, principalmente com o incremento da prática esportiva no dia a dia. Portanto, deve-se procurar o ortopedista toda vez que se tiver uma queixa, alguma dúvida com relação ao sistema músculo-esquelético, músculo, ossos, tendões, né? Até com relação à coluna, por exemplo, a parte dos nervos da coluna, o famoso ciático, que todo mundo tem dúvidas a respeito, né? Nesse sentido, deve-se procurar o ortopedista e o Mais Baleia, né? Oferecendo todas as subespecialidades aí da ortopedia com profissionais bem qualificados e gabaritados para poder prestar um atendimento de qualidade. Eu acho que é uma excelente opção para você que está com queixas nesse tópico, nesse ponto. Uma outra pergunta, agora eu vou trazer um pouquinho para a minha área, que é a cirurgia da coluna. A cirurgia da coluna é meu dia a dia. Tenho formação ortopédica e posteriormente fiz 2 anos exclusivos de cirurgia da coluna com posteriores especializações, e hoje meu dia a dia restringe-se 95% à cirurgia da coluna. Portanto, das perguntas que chegaram, uma pergunta que é muito comum aqui no consultório, que é a respeito da dor lombar baixa, né? O que deve-se fazer quando se apresenta dor lombar baixa? O fato é que 70% das pessoas devem experimentar um episódio de dor lombar ao longo da vida. E muitas vezes não se tem um diagnóstico etiológico. O que é isso? Uma causa específica, um diagnóstico imediato para aquela dor lombar. Em geral, são dores transitórias, principalmente em pacientes mais jovens. Essa dor é transitória, a pessoa melhora da dor e a vida segue sem precisar de muita complementação em termos de exames, em termos de tratamentos específicos. Portanto, o que se deve fazer quando se apresenta uma dor lombar baixa, eu acho que, a princípio,
é a procurar o médico, até mesmo se dependendo da facilidade para isso, preferencialmente o ortopedista, né? E a partir daí a gente observar se há critérios para que a gente prossiga investigações específicas para determinadas patologias, para determinadas doenças, no sentido de pedir, fazer um exame físico, obviamente um exame físico completo, a primeira coisa, e em seguida ver se há necessidade de complementação com exames de imagem, a fim de se chegar num diagnóstico na causa da lombalgia. O fato é que as lombalgias elas têm uma tendência de melhora espontânea, mas algumas podem persistir e até cronificar. E nesse sentido que o ortopedista está aqui, principalmente falando mais valer, está aqui para oferecer uma investigação adequada, um tratamento adequado na medida que essa dor lombar ela persiste, né, no paciente. Uma outra pergunta com relação à ortopedia chegou no Instagram a respeito de osteomielite crônica. Fala um pouco sobre a osteomielite crônica. Na verdade, a osteomielite é uma infecção óssea e existem casos em que ela pode, as bactérias elas atingem uma determinada organização perto do osso e que permitem que ela cronifique e que a atuação de antibióticos ela se torna mais difícil, um tratamento mais prolongado. É um tema, de certa forma, que existe bastante estudo a respeito e que o tratamento ele é de longo prazo, ele é complexo. Pode exigir, além da antibiótico terapia, além de fornecer os antibióticos aí, né, com alguma frequência, pode exigir procedimentos cirúrgicos, procedimentos de desbridamento, de limpeza óssea, de fresagens, curetagens, raspagens, enfim, a fim de que tente-se debelar ou pelo menos controlar essa infecção que se instalou ali na superfície do osso, certo? No tratamento de longo prazo, o paciente às vezes necessita de internações, dispositivos de fixação externa mais complexos, e a antibiótico terapia é um ponto comum da osteomielite, certo? Com relação agora, uma outra pergunta que veio, já é mais vinculada à cirurgia da coluna, é a respeito do tratamento para a hérnia de disco. A hérnia de disco, de fato, é uma hérnia de disco mole, macia, que é o conteúdo da parte interior do disco que sai para o canal vertebral ou para a saída do nervo, para próximo do nervo da coluna. E essa hérnia de disco macia, essa hérnia aguda, ela tem, em geral, apesar do mito que se existe com relação à hérnia de disco, mas em geral ela é uma doença que a gente fala que é benigna, ela melhora, ela tem uma tendência de melhora muito grande nos primeiros 3 meses. A tendência é o organismo sempre, né? A tendência é o organismo tentar levar ao equilíbrio das coisas, e o organismo manda alguma ordem para limpar aquele fragmento de disco que saiu ali para dentro do canal e de certa forma aliviar aquela compressão que aconteceu. Portanto, assim, o tratamento conservador da hérnia de disco ele é o senso comum, principalmente no paciente jovem. O tratamento conservador ele tem altas porcentagens de eficácia, ficando os casos refratários, os casos que a compressão permanece, ou então os casos que existe déficit neurológico, que seria perda de força, perda de sensibilidade nos membros inferiores, alguns outros casos mais drásticos, com compressão dos nervos que vão para a bexiga, para o intestino. Isso pode ser indicação cirúrgica absoluta numa primeira avaliação. Porém, o senso comum é de que a hérnia de disco, principalmente a hérnia mole, a hérnia do jovem, ela sofre um processo de absorção e na medida que o tempo passa, o paciente melhora do sintoma, principalmente da dor, e assim pode seguir um programa de reabilitação adequado, certo? Então, existe um mito muito grande com relação à hérnia de disco, mas em geral deve-se tomar cuidado com o termo hérnia de disco, porque o que a gente vê mais frequentemente na população são as alterações do desgaste do disco, a degeneração do disco,
que leva a alterações da anatomia do disco e não necessariamente são hérnias. A hérnia em si, a hérnia de disco, tanto a lombar quanto a cervical, a gente fala de hérnia quando há uma saída abrupta, né, uma saída aguda ali do material para onde o nervo passa, ali no canal, ou a próxima saída do nervo ali, o nervo que vai para a perna, o nervo que vai para o braço. Portanto, essa é a hérnia de disco, só ajustando alguns conceitos. Os exercícios físicos, uma pergunta que chegou: quais os melhores exercícios físicos e o que não pode ser feito para quem tem hérnia de disco? Primeiro que essa pergunta é uma pergunta muito frequente de consultório, né? Já que o tratamento conservador é uma possibilidade bem viável para a hérnia de disco aguda, quais os exercícios que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, principalmente. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar no seguinte: os melhores exercícios, a princípio, quando o paciente chega no consultório, o paciente em geral ele está com um quadro de dor muito exacerbado, às vezes não vai conseguir fazer uma atividade física mais vigorosa. Portanto, você ganhar um tempo necessário para ele medicar e acalmar um pouquinho o sintoma e depois conseguir fazer alguma atividade, esse período que a gente precisa, em geral, a fisioterapia vai muito bem. A fisioterapia consegue mobilizar os nervos, consegue fazer protocolo de analgesia, a gente ganha tempo com relação à absorção de fragmento de disco, melhora da inflamação que dá quando acontece uma hérnia de disco aguda. Tudo isso a gente precisa de tempo. Então a fisioterapia ali, uma fisioterapia mais branda no começo, ela é bem adequada. Se o paciente estiver tolerando pequenas caminhadas, uma atividade aeróbica leve, é válido estimular. O que não se deve fazer, a princípio, quando você tem um quadro de hérnia de disco agudo, é basicamente a sustentação de muito peso, muita flexão lombar. Então, exercícios como o exercício de agachar-se, fazendo muita flexão lombar, projetando o corpo adiante, pegando peso, sentar em lugar muito baixo, aumentar muita pressão aqui do abdômen, de maneira que possa aumentar muita pressão sobre o disco e ocasionalmente causar uma nova herniação, que a gente chama de recidiva, né? Portanto, assim, acredito que os exercícios mais adequados são, a princípio, exercícios fisioterapêuticos de mobilização lombar. Na medida que o tempo vai passando e você vai observando melhor, você pode instaurar alguma coisa com relação à isometria de abdômen, lombar. São exercícios que não tem muita amplitude, não tem muito movimento em si, mas que existe muita contração muscular, pensando aí já mais no longo prazo. Vale a pena reforçar que um disco que sofreu uma hérnia de disco aguda, ele tem uma tendência a desgastar, a degenerar mais precocemente do que os outros discos lombares. Portanto, é necessário que o paciente sempre cuide aí ao longo da vida das atividades isométricas, desses exercícios de abdômen lombar, principalmente também do controle do peso. O controle ponderal, a coluna é uma estrutura de sustentação, uma estrutura de suporte de peso, basicamente. Portanto, quanto menor o peso corporal, a tendência é que o disco sofra menos essa degeneração, esse desgaste ao longo da vida, e o paciente pode passar aí tranquilamente a sua vida sem ter grandes problemas com relação a intervenções da coluna lombar. Portanto, outra pergunta que a gente recebeu no Instagram com relação ao ombro, que é alguma coisa relacionada à escápula apresentar ressaltos, ficar crepitando. Isso eventualmente acontece, pode ser por um próprio ressalto que a escápula pode apresentar na sua face costal, na face que ela está próxima à costela, ela pode ter algum ressalto e na movimentação da escápula isso causar alguma crepitação, ou então pode ser resultante até mesmo de processo de artrose entre a escápula e o osso do braço, também pode dar alguma crepitação próxima à escápula. Outra pergunta direcionada a gente foi relacionada à dor
no joelho em mulher quando vai fazer exercício de academia, né? O que deve fazer. O fato é que a mulher tem uma tendência ao joelho um pouco mais valgo, um pouco mais com o eixo para dentro, e a tendência é que haja um certo impacto da patela no fêmur, impacto fêmuro-patelar, principalmente nas atividades de extensão, num banco extensor, por exemplo. E frequentemente a mulher apresenta dor patelar. O que se deve fazer, na verdade, é um reforço, principalmente pensando do ponto de vista de atividade física, tentar o reforço do quadríceps femoral, principalmente voltado para a porção mais medial, para a porção mais de dentro do quadríceps, da musculatura da frente da coxa. Isso faz com que a patela tenha um deslizamento ali mais adequado e pode evitar no longo prazo essa dor, esse impacto entre a patela e o fêmur. Com relação a uma pergunta que é muito frequente de consultório e que chegou no nosso Instagram, que eu acho que vale a pena quebrar um certo mito, é com relação à maneira de dormir, colchões e travesseiros. Não existe uma melhor maneira de dormir. A gente tem que pensar no paciente com relação à doença da coluna. Não existe evidência científica forte para uma melhor maneira de dormir. Quando você tem uma compressão do nervo, o pessoal geralmente fala que há um pinçamento do nervo e o paciente tem muita dor para estender a perna, isso é comum, não é raro. A postura em flexão do joelho e do quadril, a perna encolhida ao dormir, ela pode causar, principalmente no decúbito lateral, ela pode causar alívio, né? Portanto, isso deve ser estimulado. Quando o paciente tem uma hérnia de disco, por exemplo, que a gente acabou de discutir, e está com uma dor irradiada para a perna, compatível com ciático, por exemplo. Então, essa flexão, esse encolhimento do membro inferior, vamos dizer assim, isso pode ajudar no alívio do sintoma. Mas, fora isso, são poucas as recomendações específicas para uma postura correta ao dormir. É mais a atitude para evitar a dor, uma atitude antálgica que a gente fala, e cada paciente pode perceber de uma forma. Ok? Isso. Com relação a colchões e travesseiros, o colchão, também são perguntas muito frequentes de consultório. O colchão, existe muita informação comercial em colchão e travesseiro. Muita informação comercial e pouca evidência forte da ciência. De maneira que é muito de bom senso a indicação de colchão, a indicação de um colchão de boa marca comercial normal e que se adeque principalmente ao seu peso. Tem pessoas que se adaptam melhor com a densidade maior, tem pessoas que se adaptam melhor com a densidade menor. Portanto, não existe uma indicação formal de um tipo de colchão, de um dispositivo especial no colchão para a patologia da coluna. Isso não muda a doença da coluna. O que se deve ter um bom colchão, de uma marca comercial normal, essas boas, e que te dê uma noite de sono reparadora, né? De modo que você durma bem, consiga descansar e tenha um dia a dia agradável. A piora do sono, isso sim, isso pode levar a quadros de piora emocional e pode se manifestar inclusive com dor lombar. Isso pode acontecer. Portanto, indicação de colchão é indicação de uma marca normal comercial. Não existe evidência científica forte nem para colchão nem para travesseiro. O travesseiro, existem pessoas que se adequam a travesseiros mais altos, outras pessoas que preferem dormir com travesseiros mais baixos. O fato é que às vezes a postura em extensão, principalmente em extensão e rotação da cabeça para pessoas que têm hernia de disco cervical ou compressões, pinçamentos do nervo cervical, isso pode causar uma certa dor. Mas não há uma indicação formal para você usar um colchão mais alto ou mais baixo. A tendência é indicar sempre alguma coisa neutra, manter o neutro. É claro que existem variações entre as pessoas em termos de preferência,
mas com relação à patologia da coluna, isso também não muda, não existe evidência forte para indicar nada específico, ok? Chegou uma outra pergunta que é com relação aos procedimentos para tratamento da osteoporose, pergunta do Vitor. A osteoporose ela é uma doença muito subdiagnosticada. O que é isso? É uma doença que muita gente tem e que não tem diagnóstico e que até então, até poucos anos atrás, bem poucos anos atrás, ela era subtratada. Hoje em dia passou -se a estudar mais a osteoporose e a osteoporose ela tem tratamento. O que é a primeira coisa? O que é a osteoporose? A osteoporose é a piora da qualidade, da densidade da arquitetura óssea, né? E ela acontece principalmente nas mulheres, no pós-menopausa, porque o hormônio feminino ele diminui e essa renovação óssea proporcionalmente também diminui. Então, em termos, do ponto de vista de tratamento conservador de atividade física para pacientes que são portadores de osteoporose, os exercícios mais indicados são os exercícios de carga. O que é o exercício de carga? O exercício de musculação, o exercício de carga. O exercício de carga ele é capaz de formar linhas ósseas, linhas ósseas, linhas de tensão, linhas de suporte ósseo e melhorar, de certa forma, ajudar no tratamento aí da osteoporose. Existem medicações hoje em dia que a gente pode usar desde simplesmente cálcio e vitamina D até medicações que são formadoras de osso, né, que tem um uso mais restrito. Tudo isso tem que ser avaliado caso a caso e depende, obviamente, do grau da osteoporose. Existem critérios diagnósticos para a osteoporose, né? Então, o Mais Baleia fornece aí os profissionais qualificados para tratar a osteoporose. Se você tem dúvida com relação à osteoporose, você deve procurar a instituição Mais Baleia e deve fazer sua avaliação e o seu segmento, o seu tratamento, né? Não negligenciar a osteoporose. A osteoporose, hoje em dia as pessoas vivem mais, então as pessoas estão mais suscetíveis a fraturas e as fraturas osteoporóticas são, sem sombra de dúvida, uma realidade do ortopedista, principalmente o ortopedista que vive o pronto-socorro. Fratura vertebral é muito frequente, então não negligencie a osteoporose, procure um profissional qualificado para poder fazer o seu segmento, o seu acompanhamento. Uma pergunta que veio da Cris, que é perguntando se uma lesão osteoblástica no corpo vertebral de T10 pode desencadear um câncer na coluna. Essa pergunta eu vou responder de uma maneira mais prática. Uma lesão osteoblástica, a princípio, é uma lesão, é um tumor primário da coluna, né? Os tumores primários eles podem ser benignos ou eles podem ter um comportamento maligno. O mais importante quando se detecta uma lesão osteoblástica na coluna além da propedêutica, além de toda a questão de exames complementares que é necessário fazer para elucidar esse diagnóstico, também o importante a critério do cirurgião de coluna é fazer a biópsia para ver o tipo de lesão que tem no corpo vertebral. O diagnóstico da lesão, a biópsia ela é extremamente importante e ela que fornece o diagnóstico do tipo de lesão que a gente tem na coluna. Portanto, assim, quando você fala de se uma lesão osteoblástica pode desencadear um câncer na coluna, eu acho que o mais importante a deixar como mensagem se você detectou uma lesão osteoblástica na coluna, você deve procurar dois profissionais basicamente. Um deles, o cirurgião de coluna, que pode fazer sua biópsia e pode manejar seu caso venha apresentar alguma necessidade de intervenção, uma cirurgia, uma descompressão. Esse é o cirurgião de coluna. E o outro é o profissional ligado aos tumores, que pode ser o oncologista ou o hematologista, a depender do tipo que é o tumor que está implantado, se de fato é um tumor. As pessoas têm que ter cuidado com relação às lesões, principalmente com laudos de exame de imagem, porque
às vezes podem ter palavras que assustam as pessoas, e muitas vêm assustadas muitas vezes no consultório com palavras que estão escritas nos laudos que às vezes, né, não tem relevância clínica nenhuma. Então é necessário que você tenha primeiro calma e depois busque a informação correta. Eu acho que o principal ponto do médico, principalmente o médico do Mais Baleia, que está disponível para você, é te dar essa informação correta, a ponto de você compartilhar com o médico as decisões do seu tratamento e assim seguir, ter a possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor, um tratamento melhor, certo? Acho que por hoje o que a gente tinha para abordar são esses tópicos. Eu estou à disposição do Mais Baleia. As patologias da coluna do Mais Baleia são direcionadas a mim e a nossa equipe aqui do Hospital da Baleia. Qualquer dúvida, entre em contato pelo setor de comunicação. Queria agradecer a vocês pela receptividade aí e pela audiência. Muito obrigado.